Meus queridos, como é um lugar de oração? Você consegue compreender se sua casa é um lugar de oração? Afinal de contas, quais são as coisas que aparecem, que podemos sentir em um lugar de oração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma alegria estar com você, participar deste momento junto, estar aí na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, unindo-nos, sobretudo nessa dimensão da Palavra de Deus. Bom, se você está chegando a primeira vez neste canal, te convido a se inscrever, a participar conosco todos os dias. É uma alegria ter a sua presença. Hoje eu quero trazer para vocês a palavra que está na primeira leitura, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 11 ao 15. Diz assim: Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samatrócia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, e de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade da Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse a palavra de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a família, ela convidou-nos: Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Olha que interessante. Paulo, ele sai ali daquela cidade e ele vai à procura de um lugar de oração, onde se percebe este toque da oração. Talvez você já tenha tido essa experiência de chegar em um lugar e você perceber que aquele lugar falta alguma coisa, falta alguma presença. Quantas vezes você vai aí no seu trabalho, na sua realidade, e você percebe que está faltando algo? Não aconteceu nada, as pessoas estão ali, os acontecimentos do trabalho vão adiante, mas de repente parece que tem algo que está faltando. Ou você chega numa igreja e de repente parece que o ar mudou, parece que a sensação é outra. Você começa a perceber que tem um lugar de oração, um lugar de encontro. É muito interessante quando nós fazemos as missões e nós vamos visitar as casas, isso se torna muito perceptível. Uma das realidades que nós vamos visitar é ali na favela do Moinho, uma favela bem próxima ali do centro de São Paulo, debaixo do viaduto da Rio Branco, para quem conhece São Paulo. E você vai percebendo o seguinte: quando você entra em alguns barracos, você percebe o lixo, porque as pessoas acabam por ter a dificuldade interior, por estar passando por momentos difíceis, aquela realidade exterior acaba expressando aquilo que está acontecendo com ela. Então você percebe esse lixo. Percebe a casa desarrumada, as coisas fora da ordem, e você vai percebendo que como se não houvesse um lugar de oração ali, um lugar propício. Outras vezes aconteceu de ir visitar o cortiço e a gente entrar ali com Jesus Eucarístico. Então fomos num cortiço, que é praticamente uma favela, em um prédio, e eu entrava com Jesus Eucarístico, e à medida que eu ia entrando naqueles lugares com a presença de Jesus Eucarístico, as meninas iam mudando de roupa, colocavam uma roupa mais adequada, as pessoas iam ajeitando, os lugares. Era muito interessante perceber que as pessoas queriam transformar aquele lugar num lugar digno da presença do Senhor. Porque quando o Senhor vai, aparece ali esta presença que começa a mudar. E aí quando nós fomos visitando aqueles barracos ali na favela, nós fomos percebendo o seguinte: que as pessoas que oravam ao Senhor, as pessoas que tinham uma vida de oração, a casa delas eram casas mais arrumadas, as coisas estavam em ordem, a pobreza existia da mesma forma que havia em outros barracos, porém a casa estabelecia uma ordem. Havia um lugar propício para você se encontrar com o Senhor, um lugar onde tinha um coração mais aberto. Quando Paulo ele vai a este lugar, ele encontra um lugar onde ele percebe que tem pessoas com a abertura para que pudessem receber a palavra,
para que pudessem também ali fazer a experiência de Deus. Isso vai nascendo porque aquelas pessoas vão construindo um diálogo. Se na tua casa há um diálogo com Deus, se na tua casa há uma relação de amor, você vai perceber que isso vai se expressando nas coisas. E quando você entra neste ambiente, você começa a perceber este lugar de uma presença, que pode ser uma presença consciente de Deus quando a família é cristã, ou pode ser simplesmente uma presença de amor. Afinal de contas, Deus é amor. Mas aí nós nos perguntamos, como então conseguimos este lugar? Você vai perceber que à medida que você vai orando, à medida que você vai se relacionando com Deus, vai se criando este ambiente espiritual. Se você tem filhos, imagine que a sua casa se torne este ambiente espiritual, este ambiente onde a presença do Senhor é perceptível. E ali, quando você vai orar, parece que as coisas começam a fluir. Mas se lhe falta essa presença, se falta para você este toque suave da presença do Senhor, o que acontece? Este lugar perde esta graça. E às vezes pode ser até mesmo dentro da igreja, porque os membros daquela igreja estão com dificuldades, estão em intrigas, e aquelas intrigas começam a tirar este ambiente espiritual. Paulo percebe, entra neste ambiente espiritual e a palavra começa a ter este efeito. Agora, imagine você se isso é possível nas coisas fora. Imagine como é isso dentro de você. Dentro de você, você está criando este ambiente espiritual, este lugar de oração. Você se prepara para entrar na presença do Senhor, ou você faz isso simplesmente por um acaso? Faz isso simplesmente sem preparar? O que nós vamos entendendo é que precisamos deste ambiente externo e internamente. Por isso, eu quero deixar este convite para você. Prepara o lugar da oração, externamente, mas também internamente, para que este lugar seja propício para que o Evangelho possa agora percorrer novos caminhos. E nós vamos perceber que a partir deste momento, Paulo consegue uma aderência maior das pessoas e que esta, que foi ali, onde ele encontrou este lugar espiritual, se torna uma das grandes ferramentas nas mãos de Deus para a evangelização. Que você possa ser esta ferramenta. Vamos juntos, te espero amanhã também em mais uma homilia diária. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.